Embora o conto completo não tenha sido preservado, restam dele, segundo David Wright, aproximadamente 650 linhas poéticas, com a maior parte de seu conteúdo referente a performance, rituais ou seus contextos. Os restos da história são encontrados em 3 tábuas de barro, faltando o início e o fim da história. Essas tabuinhas foram descobertas em 1930 e 1931. O conto de Akhat foi registrado em Ugarit pelo sumo sacerdote Imilku, que também foi o autor da lenda de Queret e do ciclo de Baal. Os 3 personagens principais do conto são um homem chamado Danel, seu filho Akhat e a sua filha Paghat. Danel é descrito como um juiz justo, sábio e íntegro, e um servo de El. 3 versículos no livro de Ezequiel, Ezequiel 14:14, 14:20 e 28:13, referem-se a Danel, tá? Que, de acordo com o texto massorético, deve ser lido como Daniel. Isso é posterior. Esse tipo de ajuste no texto conhecido como Ketiv e Querê, como está escrito. Pode ir mais abaixo, que tem mais alguma coisinha para mim ler aí. Está cortado. Aí, vou esperar aparecer. Como está escrito e como se lê. Aparecem alguns trechos da Bíblia hebraica. O nome Danel significa literalmente juiz de El. Era um personagem bastante importante na mitologia cananeia, sendo objeto de diversos contos. Essa mitologia influenciou o povo de Israel, que o adotou como personagem. Isso não era incomum entre os israelitas. Os outros 2 personagens citados por Ezequiel também foram herdados de outras culturas. A narrativa de Jó, por exemplo, é de origem não israelita, ao passo que Noé, na realidade, é uma releitura monoteísta dos mitos diluvianos sumérios. A tábua da história de Daniel, datando de cerca de 1350 a.C., encontrada em Ugarit, faz parte do acervo do Museu Louvre, em Paris. Tá? Pode ir mais abaixo. Só deixando registrado que eu não concordo com isso, viu? Que o dilúvio é uma cópia de outra cultura. Há histórias de dilúvio no mundo inteiro, em épocas diferentes e tal, né, encontrados, mas só deixando esse adendo, que isso é a opinião do Silvestre, não minha. Acredito no dilúvio narrado na Torá. Na verdade, tipo de visão diferente. Oi? Mas não bater martelo nessas informações, né? Mas vamos lá. Sem contar que na Vamos época da embora. Babilônia... Oi? Certo, vou continuar. Não, eu só brinquei, vamos embora. Ah, tá. Sem contar que na época da Babilônia, o aramaico não era conhecido. Por isso que muitos exegetas trabalham com a possível datação do próprio século II antes da Era Comum. Esse nome Micael ou Miguel aparece quantas vezes? Observação. Outro detalhe. É o escritor de Eclesiástico, ou Yeshua ben Sirá, onde ele cita os profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e mais 12. Mas não cita Daniel. Isso é muito estranho, pois este era para ser citado, até por se tratar do período de exílio, né? Segundo ele, estava no período do exílio. Ó, o nome Micael é bem comum na Bíblia hebraica. Você vê isso em Números 13:13. Pode ir mais abaixo. Outros textos aí também. Deixa eu só aparecer para mim. Porque eu só estou dando nome Micael, tá? Não estou falando que é aquele personagem, não. Em 1 Crônica 5:13, 1 Crônica 5:14, 1 Crônica 6:40, 7:3, 8:16, né? É um nome comum, tá? Do povo de Israel. Pode ir mais abaixo. Outro texto em Esdras também. Pode ir mais abaixo. Beleza, agora vamos lá. Pessoal, Micael e Miguel, no hebraico, é o mesmo nome, tá? Para quem não sabe. Nas Bíblias em português, eles fazem essa diferenciação, apenas para dar margem ao Miguel de Daniel. Mas esse mesmo nome que você vê no livro de Números de Crônicas é o mesmo nome que está ali no livro de Daniel. Lembrando que Miguel ou Micael significa quem é como El, ou quem é como Deus.
Lembrando que o livro de Daniel é cheio de simbolismos escrito em código. Esse Micael, esse daqui é uma probabilidade, eu não estou apoiando, só estou trazendo a ideologia de certas pessoas. Esse Micael pode apenas ser uma representação da pessoa que seria forte, e no caso, forte em guerra, pois eles estavam passando por um período de guerra. Judas Macabeu era muito forte e era considerado príncipe do povo, e ele também exerceu o sacerdócio por 3 anos. Pode ir mais abaixo. Só um comentário aqui bem breve. Bacana, né? Eu tinha falado isso em outras lives. Mical, que é quem ou o que, e El, que é Deus. E só para complementar, como você disse aí, que é um nome comum, que já apareceu várias vezes. Eu não vou lembrar agora a passagem, porque eu sou ruim com nomes e números, mas há uma passagem na Torá que diz: colocarão meu nome sobre eles e eu os abençoarei. Então você vai ter El em Daniel, por exemplo, a Yemiarro. Então você vai encontrar, se você pegar os nomes dos profetas em hebraico, há várias partes do tetragrama dentro do nome deles, e pode ser o tetragrama, pode ser Elohim, que também são manifestações divinas. Então você vai encontrar isso em várias partes dentro da Bíblia. Só reforçando o que você disse. Certo, não, isso aí. Beleza. Esperar aparecer para mim. Aqui tá falando Enquanto aparece aí. Oi? Não entendi o que você É falou. que a gente acaba até esquecendo o nome, mas não vou ficar te interrompendo, não. O próprio Jeremias, né? Jeremias é Yemiarro, Isaías e Yeshayahu. Então, por aí vai indo, que o nome está lá nos profetas. Certo, certo. Aqui vai falar um pouquinho de Judá Macabeu, né? Fala, tal foi o glorioso fim de Judá Macabeu, grande general e comandante, homem admirável, e tendo sempre diante dos olhos os mandamentos, tal, né? Isso é uma referência a Judá Macabeu. Isso não quer dizer nada, tá? Só estou falando que ele era grande, general, e etc. Líder do povo. Pode ir mais abaixo. Esse aqui é o livro do Flávio Josefo, tá? A História dos Hebreus. Sem contar que Micael, no livro de Daniel, está sempre em combate, né? Você vê isso em Daniel 10. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Micael, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Você sempre vê que esse Micael está envolvido em guerra. Pode ir mais abaixo. Pode ser Judá Macabeu, um dos primeiros guerreiros? Não sei. Ó, o que diz em Daniel 10, 21? Diz o quê? Mas eu te declarei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Micael, vosso príncipe. Quem mais animava o povo na época da perseguição? 1 Macabeus 4, verso 8 diz o quê? Não temais seu grande número, disse Judas a seus companheiros, e não temais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando Faraó os perseguiu com seu exército. Gritemos agora para o céu, que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Como a gente viu aqui, o Judas ele sempre estava animando o seu povo. Tá? Outro exemplo, Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Micael, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Isso a gente já leu. O grande príncipe. Mas o que significa essa expressão?